Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à segunda aula do nosso curso de montagem e manutenção de computadores. Antes de começar essa aula, eu gostaria de agradecer a todos os alunos inscritos no canal André Cisp que assistiram à primeira aula. Eu fiquei muito impressionado, foi um dos vídeos que teve mais gostei, compartilhamentos, comentários e visualizações em menos de 24 horas. Então eu quero agradecer a todos que me ajudaram nesse projeto a compartilhar, a curtir, deixar o seu comentário, os elogios, o pessoal que assistiu às videoaulas. Nossa, eu fiquei muito feliz, estou muito agradecido. Deus abençoe a todos, isso só renova as minhas forças para eu continuar fazendo videoaulas cada vez melhores para vocês, alunos, ok? Então, na primeira aula do nosso curso, eu falei para vocês que a segunda aula seria sobre placa-mãe. Só que antes da gente falar de placa-mãe, nós temos que falar sobre a eletricidade estática e os equipamentos de proteção que devemos utilizar para não danificar as peças. Olha só o tanto de placa-mãe que tem aqui. Como vocês podem ver, muitas placas-mães. Eu vou deixar para a terceira aula, porque eu estou explicando, né, uma por uma, falando para vocês da mais antiga para a mais recente. A aula de hoje nós vamos falar sobre a eletricidade estática, ok? Para começar a nossa aula, eu vou mostrar para vocês quais são os equipamentos de proteção disponíveis para a gente utilizar para não danificar as placas eletrônicas com a nossa eletricidade estática do nosso corpo. Bom pessoal, vamos começar falando sobre a manta antiestática para a bancada. Você montou sua bancada de trabalho, é importante você forrar ela com a manta antiestática para você proteger as peças do computador e também os componentes eletrônicos. Caso você trabalhe com eletrônica, você faça reparo de placas-mães, de desktop, notebook, entre outros equipamentos, é bom você ter essa manta porque ela vai impedir que a eletricidade estática circule sobre a sua bancada. Vamos falar agora sobre a pulseira antiestática. A pulseira ela vai impedir com que a eletricidade que está no seu corpo seja aterrado no componente que você está manuseando. Então a pulseira você vai aterrar corretamente ela na sua bancada, caso ela tenha aterramento, ou na sua manta, se ela tiver o conector de aterramento, ou se você fez um ponto de aterramento, você pegou a barra de ferro, aterrou lá no seu quintal, fez todo o sistema de aterramento, é bom você utilizar a pulseira, porque o nosso corpo ele acumula eletricidade estática e essa eletricidade estática ela pode danificar componentes frágeis e também peças de computador, como memória, enfim. Então é bom você se proteger. O investimento que você vai fazer em equipamentos de segurança é muito baixo, a manta é barato, a pulseira nem se fale, é um item muito barato e quanto mais proteção você tiver, melhor. Vamos falar da luva antiestática. A luva, ela substitui a pulseira. Por quê? A luva, ela vai fazer com que a eletricidade do seu corpo não passe para a peça. Só que tem um problema. O manuseio você vai perceber que fica mais complicado, o tato. Então, dependendo do serviço que você for fazer, a luva ela vai te atrapalhar. Porque a luva, ela deixa assim, fica mais liso, né? Então, você pega a placa, dependendo do que você pegar, pode escorregar e acabar caindo no chão. Então, a luva, além dela ficar mais lisa na sua mão, ela impede um pouco o tato. Porém, é uma proteção muito legal. Eu tenho luva antiestática, eu tenho a pulseira antiestática e dependendo do serviço que eu vou fazer, eu utilizo um ou utilizo outro, ok? Você pode utilizar os dois também, não tem problema. E a luva é muito barato. Jaleco ou avental antiestático. Por que devemos usar o jaleco ou avental antiestático? É simples. Tem algumas roupas, alguns materiais que armazenam eletricidade estática e conduzem eletricidade estática. Então muitas vezes você acaba encostando o seu corpo, a sua roupa ali em cima de uma peça. Muitas vezes você nem percebe que você está encostando e isso pode danificar. Então você tem que utilizar o jaleco ou avental antiestático para impedir com que a eletricidade que está ali na sua roupa, né, tem alguns determinados tipos de tecido, de materiais, de blusas que tem ali eletricidade estática. Eu sei que muitos técnicos que são donos do seu próprio negócio não utilizam nenhum desses kits antiestática, nenhuma proteção,
Porém, tem empresas, laboratórios onde o empregado ou o funcionário é obrigado a utilizar esses equipamentos, entre outros, bota, tem alguns que utilizam óculos para proteger ali os olhos, né, se houver alguma explosão de algum componente, enfim. Nós temos também o saco ou embalagem anti-estática. Eu vou frisar bem nesse slide, preste muita atenção. Eu tenho muitos alunos e até algumas pessoas que eu vejo que pega a placa-mãe, coloca dentro da sacolinha do supermercado, memória, processador, né, para guardar ou para levar de um local para o outro e acaba fazendo isso errado. Então você tem que prestar atenção, porque muitas vezes você termina ali de fazer o conserto de uma placa e coloca ela dentro de qualquer lugar. Muitas vezes a eletricidade estática está ali, naquela sacolinha do supermercado, ou você colocar dentro de alguma caixa que tem algum material que conduz a eletricidade. Então o correto é você ter esses sacos, essas embalagens anti-estática para você guardar HDs, memória, placa-mãe. Você pode observar que esse plástico aqui metálico, blindado, quando você compra, né, na internet ou em alguma loja, uma placa-mãe, um HD, uma memória, ele vem numa embalagem anti-estática. Então compre essas embalagens no Mercado Livre, você vai encontrar diversos tamanhos e tipos. Compre e deixe no seu estoque. Até mesmo quando você consertar uma placa de algum cliente ou de alguma empresa, ou você vai fazer a venda de algum equipamento, você utilize esse saco ou a embalagem anti-estática. Bom, tem muitos aqui que estão me perguntando, mas o que é essa eletricidade estática? A eletricidade estática é um fenômeno de acumulação de cargas elétricas que podem se manifestar em qualquer material. Ela acontece principalmente com o processo de atrito entre materiais e se manifesta em vários fenômenos que ocorrem no cotidiano. Às vezes ocorre de forma inofensiva, mas em outros casos sua manifestação pode ser muito perigosa. A manifestação da eletricidade estática são observadas principalmente em locais onde a umidade do ar é muito baixa, ou seja, locais secos. Ao manusear um agasalho de lã sintética, por exemplo, é possível ouvir pequenos estalos que ocorrem em razão das descargas elétricas que acontecem entre seus fios. Se estiver no escuro, é possível visualizar pequenas faíscas entre os fios que foram eletrizados. Olha só que interessante. A eletricidade estática ela ocorre devido ao desequilíbrio dos elétrons que nós temos no nosso corpo. Hoje, no mundo que nós vivemos, nós temos um grande desequilíbrio de eletricidade estática e também de algumas energias que o nosso corpo tem. Por quê? Nós não andamos mais com o pé no chão, nós não pisamos mais na terra, a gente sempre anda calçado ou de chinelo. Nós não tomamos o sol correto, nós andamos dentro de carro, de ônibus, de trem. A nossa casa está cercada por equipamentos eletrônicos, equipamentos domésticos. Então você está ali mexendo no seu computador, mexendo no celular, mexendo em vários equipamentos eletrônicos, videogame, televisão, e muitas vezes você não tem um sistema de aterramento correto. Pelo menos aqui na minha cidade eu observo que todas as residências não tem o terra nas tomadas. E aí a pessoa compra um equipamento eletrônico moderno e acaba quebrando aquele pino do terra. Aquele pino do terra ele vai fazer com que a eletricidade que fica em volta do equipamento seja aterrada e não passe para o nosso corpo. Então tem muitos casos de pessoas com o pé no chão, que encosta num computador, num notebook, numa geladeira, numa televisão e acaba tomando um choque. Isso faz com que o seu corpo acumule eletricidade estática. O nosso corpo ele é um condutor. Ele armazena, ele conduz essa eletricidade, os elétrons ficam ali no nosso corpo e quando nós vamos encostar num componente eletrônico, quando você pega e segura uma memória, segura uma placa-mãe, um componente eletrônico, você pode danificá-lo com a sua eletricidade estática. Toda a eletricidade do seu corpo vai ir para aquele componente, para aquele item que você está segurando. E outra coisa, muitas vezes a eletricidade estática ela causa o problema lá na frente, não é nem na hora que você pega ali. Então pode acontecer depois de algum tempo, aquele item que você pegou errado, que ficou com a sua eletricidade estática, apresentar problema. Então, todos esses itens que eu mostrei aqui para vocês são 5 itens. É muito barato fazer um investimento, porque você vai utilizar por muito tempo
e você vai ter uma proteção melhor na sua bancada ali, no seu dia a dia, no seu trabalho, ok? Bom, pessoal, vocês acabaram de aprender o que é eletricidade estática. Resumindo, a eletricidade estática é uma energia que o nosso corpo acumula. E essa energia ela pode ser descarregada em uma placa eletrônica ou em um componente eletrônico. Então você deve tomar muito cuidado com o manuseio das placas eletrônicas e principalmente dos componentes eletrônicos, que são muito frágeis. Então você deve usar a luva. Com a luva antiestática você pode manusear tranquilo as placas, os componentes. Agora sem a luva tem que tomar muito cuidado ao manusear. Na verdade você não deve nem manusear uma placa eletrônica, um componente, sem utilizar uma luva antiestática. Nós falamos da pulseira antiestática, onde ela tem aquela garrinha jacaré que você deve colocar no ponto de aterramento para a energia do seu corpo ir para esse ponto de terra e não para o componente que você está manuseando. Sobre a manta de bancada, para você colocar as suas peças, as placas, sem ter o problema, né, da eletricidade estática ficar ali naquele local. Falamos também sobre o avental ou jaleco. Falamos sobre os sacos e embalagens antiestáticas. Então, foi apresentado aí equipamentos, né, básicos de proteção contra a eletricidade estática. Durante o curso vocês vão observar que eu vou estar utilizando algum desses itens, dependendo da aula que nós formos trabalhar. No caso da aula de placa-mãe, quando eu for mostrar a placa-mãe para vocês, eu vou estar utilizando a luva antiestática e a manta antiestática para colocar as placas e explicando uma por uma a vocês. E no decorrer do curso, eu também estarei utilizando pinças, pincéis antiestáticas. Todos os equipamentos que eu for utilizar ali são equipamentos ESD, tá? Para não danificar as placas, os componentes, para você não tomar um prejuízo, ok? No próximo vídeo, nós vamos dar início à placa-mãe, aí nós vamos avançar no nosso curso. Eu peço paciência para vocês, né? Teve alguns alunos que colocou, assisti a aula e não aprendi nada de novo. Como eu falei, o curso ele é passo a passo. Então nós estamos começando desde o nível básico, do nível 0, e assim nós vamos avançando até chegar na parte final do curso e iniciarmos a segunda parte do nosso curso, que é a formatação e instalação de sistemas operacionais. Então, muito obrigado por assistirem mais uma videoaula, segunda aula do nosso curso. Na segunda-feira estarei postando a terceira aula e conto neste vídeo também com o seu comentário, o seu joinha, o seu compartilhamento. Nossa, isso me deixou muito feliz na primeira aula. O pessoal muito empolgado, feliz, de coração. Fiquei muito feliz por isto, ok? Então, eu agradeço a todos que estão assistindo este vídeo, que estão acompanhando este curso, e nos veremos aí segunda-feira em um novo vídeo, ok? Então, até segunda, pessoal. Tchau, tchau!